Eu gostaria primeiramente de agradecer à equipe, né, da cirurgia de bariátrica do Hospital UCAM. E essa aula ela faz parte, né, do curso de extensão dos fundamentos em cirurgia bariátrica e metabólica, né, de uma abordagem multiprofissional, que foi realizado no dia 8 de março de 2024, tá? Então, isso vai, né, fazer parte desse conjunto de aulas deste curso de extensão, tá? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Elaine Cristina Viana, eu sou nutricionista, mestre em Ciências da Nutrição e doutora em Ciências Fisiológicas, onde eu tive a oportunidade de fazer a minha tese de doutorado no programa de cirurgia bariátrica do UCAM. E atualmente atuo como nutricionista voluntária do programa de cirurgia bariátrica. Tenho 18 anos de experiência na área de docência e orientação de trabalhos acadêmicos, onde tive a oportunidade de fazer algumas publicações, e também com 17 anos de experiência em atendimentos clínicos nutricionais para diferentes situações clínicas. E em nome, né, aí do programa, eu venho contribuir para a gente falar um pouquinho sobre essa parte do acompanhamento nutricional no pós-bariátrico imediato e longo prazo, especialmente falando um pouco de algumas complicações que são comuns, como o dumping, o vômito, a hipoglicemia e a desnutrição proteica. Bom, e claro que para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa entender que esse período pós-operatório, ele vai ser muito marcado por mudanças na característica alimentar, seja ela do ponto de vista de quantidade, qualidade e de consistência da dieta. E, obviamente, que embora existam algumas recomendações que a gente vai falar aqui em termos de consistência, de prazos, a gente sempre vai ter que evoluir de forma gradativa e a depender da tolerância de cada pessoa, tá? E de acordo com a sua fase desse período pós-bariátrico. Então, a intenção hoje aqui na aula é falar de aspectos bem práticos, né? Quando a Ana convidou para falar, da gente falar um pouco da nossa experiência, da gente colocar também, né, o que a literatura fala e da gente mostrar um pouco da nossa experiência, da nossa rotina aqui dentro do programa, tá? Bom, e aí, pensando, né, nesse primeiro momento, né, das orientações que a gente tem que oferecer para o paciente nesse período de pós-bariátrico, a gente tem as etapas de evolução dessa consistência da dieta. Normalmente, a gente vai trabalhar com a dieta, né, dos períodos de líquidos claros até o líquida completa, passando para pastosa a sólida. E esse sólida é aquilo que a gente chamaria aí, né, até migrar para aquela consistência que as pessoas costumam chamar de normal. Mas o que é normal para diferentes tipos de pessoas? A gente vai ter que ir trabalhando dentro dessa consistência até a gente ter uma boa variedade, inclusive de consistências, para que ela consiga progredir para longo prazo, tá? Então, nós vamos passar por cada um desses momentos aí de dietas, tá? E, obviamente, que a gente tem guias para nortear todo esse processo. E diferentes sociedades aí americanas publicaram, né, um guia prático para o período pré e o pós-operatório, que é o nosso foco aqui. Bom, então, independente da sociedade, né, a recomendação, ela vai variar em torno de, quando a gente pensa no tempo de duração de cada fase, entre 7 a 15 dias aproximadamente. A gente sempre vai tentar fazer com que esses dias sejam o menor possível, especialmente quando a gente fala dessa primeira fase, que seriam os líquidos claros, que a gente vai entender bem o que são líquidos que realmente têm bem poucos nutrientes. Então, quanto menos tempo a gente conseguir ficar nessas fases iniciais, melhor, para evitar os processos de desnutrição, que a gente vai falar, né, das deficiências nutricionais, e também a gente vai
entender do ponto de vista do tempo de evolução dessa consistência, que normalmente não deve ultrapassar a 8 semanas, né? Então, eles vão variar as recomendações de 4 a 8 semanas, mas que seria muito importante a gente também chegar a uma consistência o mais próximo do normal possível em até 8 semanas. Então, como vocês podem perceber que, independente da sociedade, a gente vai ter sempre a ideia dos líquidos claros como o início da fase pós-operatória, justamente para que a gente possa poupar o trato gastrointestinal de um trabalho maior, uma vez que a gente está falando de um processo de recuperação cirúrgica. Então, a gente sempre vai pensar nessa ideia desses líquidos bem ralos, coados, pensando muito mais no processo de hidratação nesse momento do que necessariamente fornecer muitos nutrientes. E aí, à medida que a pessoa ela vai se sentindo melhor, nessa uma semana, a gente vai evoluir para a consistência de líquida completa, depois pastoso, e assim a gente vai evoluindo como é recomendado por essas sociedades. Então, vamos lá, vamos apresentar um pouco como a gente trabalha aqui no programa, tá? A evolução, então, da consistência na dieta vai passar por três, na verdade, eu até prefiro falar em 4 fases, porque elas podem variar aí até 45 dias, especialmente quando a gente pensa em alimentos mais duros, tá? Então, na primeira fase, a gente vai falar desses líquidos bem ralos e coados, onde a gente trabalha com chás, né? Lembrar que os chás aqui, eles vão ter uma função também de hidratação, mas eles não podem irritar a mucosa do estômago. Então, a gente sempre vai ter que pensar nessa questão de não serem chás irritativos ou estimulantes dessa mucosa intestinal. Água de coco, especialmente a gente fala da água de coco natural, a gente sempre também vai ter que ter o cuidado para coar. Refresco de frutos, de sucos de frutas, né, de frutas naturais. Por que a gente chama de refresco? É porque a gente vai diluir aquela fruta batida. Então, eu vou bater a fruta com a água, vou diluir e ainda vou coar, tá? E que também uma outra questão importante é que eles não sejam ácidos, porque também a gente pode irritar a mucosa do trato gastrointestinal que passou por um processo cirúrgico, tá? Além disso, a gente pode pensar em sopas de legumes liquidificadas e coadas, também em peneiras finas. Nesse momento, a gente está falando realmente de sopas de legumes. A gente não inclui aqui a carne para bater, porque a gente acaba propiciando a essa sopa um pouco mais de resíduo que a gente não quer nesse momento, tá? Então, a gente vai oferecer esses líquidos ralos e coados a cada 30 minutos, na quantidade de 50 ml, tá? Num outro momento, a gente vai passar para líquida completa, né? Então, já numa segunda fase, a gente ficou aí uma semana nessa primeira fase da dieta líquida bem rala, que em algumas literaturas a gente também chama de dieta líquida restrita, né? E a gente passa para a líquida completa. A diferença principal aqui não é tanto na consistência, mas no tipo de alimento que vai ser incluído. Então, aqui a gente já passa a incluir o leite como uma alternativa proteica, propiciando mais nutrientes para a pessoa que fez a cirurgia. Então, a gente pode ter o leite tanto de origem animal quanto vegetal, até porque algumas pessoas pós-cirurgia bariátrica, elas acabam desenvolvendo também uma certa intolerância à lactose, mesmo não tendo um diagnóstico, elas passam a não tolerar tão bem a lactose, e isso pode ser passageiro ou não. Então, a gente vai ter que avaliar. E além disso, as sopas, né? Elas podem ter pedaços aí de carne batido e agora a gente vai coar. Então, existe aqui aquela líquida completa, onde a gente vai coar. Esse líquido ele pode estar um pouquinho mais espesso, mas ele ainda tem aquela característica de uma dieta bem líquida. E da mesma forma como na primeira fase, a gente vai oferecer a cada 30 minutos em torno de 50 ml, tá? Na terceira fase, a gente já vai passar para uma que a gente chamaria de líquida pastosa, ou seja, a gente vai aumentando aos poucos essa consistência da dieta. Alguns pacientes até toleram passar para uma dieta pastosa
de uma consistência já para mais pastosa. Então, a gente também pode trabalhar, não tem problema nenhum, a gente já evoluir um pouco mais essa consistência, mas vai depender da tolerância de cada paciente. Então, todos esses itens que a gente já falou, das duas primeiras fases, todos esses líquidos, especialmente mais enriquecidos com proteína, eles vão poder ser utilizados, mas agora também vão ser incluídos, né, os legumes bem cozidos e amassados, ou na forma de purê, frutas também amassadas e raspadas, e vitaminas um pouco mais consistentes, além dos mingaus. Tá? E aqui, como a consistência vai aumentar e o volume também vai aumentar, o intervalo entre essas vezes, né, de tomadas ou de alimentação, ela vai também aumentar. Tá? Então, a gente passa a oferecer até 100 ml a cada 2 horas em média. Esse até 100 ml é porque a gente também pode ir testando e deve ir testando esse volume de tolerância para cada pessoa, tá? Então, a gente estava em 50, a gente pode passar para 60, 70 e aí ir evoluindo à medida que a pessoa vai também tolerando essa quantidade, né, de alimentos. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que todos esses líquidos, eles têm que ser sem açúcar e a gente ainda tem que oferecer água em pequenos goles nos intervalos destas refeições, tanto nessas fases anteriores quanto nestas posteriores, tá? Então, mesmo a gente trabalhando naquela fase inicial com a dieta extremamente líquida, o volume total dia ele acaba sendo pequeno. Então, a gente precisa oferecer água em pequenos goles nos intervalos das refeições, tá? Para que a pessoa não se desidrate. E aí, a gente passa depois, então, para essa fase de pastosa branda, onde a gente tem aqui já as carnes mais bem cozidas, esfiadas, picadas, mas a gente já vai deixar alguns pedaços para que a pessoa volte a aquela consistência o mais próximo do normal possível. E em especial, quando a gente passa dessa líquida pastosa para a pastosa, ou entre, né, assim, um legume só bem cozido, sem estar amassado, que aí a gente já estaria falando da branda, a gente precisa estimular bastante a mastigação da pessoa, para evitar alguns possíveis transtornos, né, desse período pós-operatório, que são muito comuns, que a gente ainda vai falar, tá bom? Então, aqui a gente pode já trabalhar com alguns tipos de consistências, né, mais secas, como, por exemplo, os biscoitos, as torradas, tá? As frutas macias, só que ainda a gente vai evitar as cascas e os bagaços, ficou faltando ar aqui, o bagaço dos alimentos para evitar justamente esses problemas de engasgos que são comuns nessa fase pós-operatória, tá? Então, a gente vai aumentando gradativamente até os 100 ml, como a gente já comentou, se não foi possível aumentar até a fase anterior, e os intervalos, eles vão se mantendo aí em torno de 2 horas, tá? E numa próxima fase, a gente já vai passar dessa da branda para o normal, para aquela consistência que a gente chama de mais próximo do normal possível. E a gente pode, nesta fase, também aumentar gradativamente o volume até 150 ml e os intervalos, eles vão aumentar também para aproximadamente a cada 3 a 4 horas. Normalmente, os alimentos mais duros, talos, sementes, a gente vai trabalhar, ou até mesmo as folhas, né, na sua forma crua, a gente vai trabalhar aos poucos e mais próximo de 45 dias, para que a gente não tenha nenhum problema em relação aos engasgos e sempre incentivando a mastigação e o evitar, né, na verdade, nessa primeiríssima fase aí do primeiro mês, pós-cirurgia, sem açúcar e ingerir água nos intervalos destas refeições, tá? Para que a gente tenha aí um processo de recuperação o mais próximo possível, sem nenhum tipo de complicação. Tá? E entre as complicações que podem, né, existir, um dos mais frequentes é o vômito, tá? Que normalmente ela está relacionada
com as questões ligadas ao próprio procedimento cirúrgico, mas em especial a gente destaca aqui a mastigação e a forma como o alimento ele está sendo ingerido ou até a rapidez com que ele está sendo engolido. Então, nesse momento pós-cirurgia bariátrica, a gente tem que explicar para as pessoas que ela não pode mais comer com muita rapidez, porque normalmente ela esquece de mastigar e tenta engolir volumes um pouco maiores, e isso vai provocar essa sensação que os indivíduos, né, relatam para a gente de que ele está entalado e que, portanto, ele não consegue engolir aquele alimento, e aí ele precisa, e muitas vezes até ele acaba provocando esse vômito. Então, para evitar, né, esse tipo de situação, a gente precisa orientar muito a mastigação e a forma como vai ingerir esse alimento. Então, o local, o ambiente o mais calmo possível, comer colocando uma pequena quantidade de alimento na boca e mastigar até o alimento ficar praticamente liquefeito na boca e engolir. Tá? Para que a gente não tenha, então, essas repercussões aí de vômitos que são muito comuns, tá? E aí as recomendações gerais é sempre a mastigação cuidadosa e intensa, um aumento do fracionamento das refeições, recomendar a não ingestão de líquidos durante as refeições, especialmente quando a gente fala da gastrectomia vertical ou da derivação em Y de Roux, respeitar a evolução da consistência da dieta, evitar alimentos, né, muito condimentados, especialmente que possam irritar também a mucosa do estômago, né? Muito condimentos aqui, muitos temperos, né? Gorduras ou até mesmo que não tenha o açúcar, até alimentos que tenham um sabor muito doce. Então, o uso também excessivo de adoçantes também pode levar a essa sensação de um sabor mais doce e enjoativo, e isso levar à ocorrência do vômito, tá? Sugerir ainda a ingestão, né, de preparações mais geladas e frias, ou até mesmo a temperatura ambiente, evitar aquelas temperaturas um pouco mais elevadas e não deitar logo após as refeições. Então, estes cuidados já vão ajudar muito a evitar esse processo de ocorrência, né, dos vômitos, que pode ser comum nesse período pós-cirurgia bariátrica, tá? Além disso, uma outra complicação que é importante, que às vezes é seguida de até um episódio de vômito, é o dumping, né? E o que seria esse dumping, né? Que é uma complicação em resposta à própria cirurgia do trato gastrointestinal superior, em que normalmente o nosso trato gastrointestinal ele vai reagir a quando você ingere um alimento que é muito rico, especialmente em açúcar ou até mesmo alimentos gordurosos, porque vão ser produzidos, né, vários hormônios vasoativos, incretinas e esses moduladores aí da glicose, como a insulina e o glucagon, e que vão provocar essa reação pós-ingestão desses alimentos muito doces. Quais seriam principalmente esses sintomas, né? A dor abdominal, a diarreia, os gases e náuseas são os principais, mas também os pacientes eles relatam muita essa sensação de uma transpiração, uma taquicardia muito grande, como se eles fossem desmaiar. Na verdade, alguns pacientes falam que é o pior, né, sintoma que eles já sentiram e que parece que eles vão realmente morrer. E na literatura, realmente isso é descrito, né, que seria um sintoma de quase morte, tá? Então, é uma sensação realmente que os pacientes descrevem como muito ruim, tá? E isso normalmente vai acontecer por causa dessa ingestão, então, desse alimento rico em açúcar, e que eu vou ter uma reação desses hormônios do trato gastrointestinal em função da ingestão deste alimento. E que
a gente não deve confundir com a hipoglicemia, ou melhor, na verdade fica muito fácil de se confundir com a hipoglicemia por causa dos sintomas. Então, o médico, quando há a ocorrência, especialmente em maior número de vezes, desse tipo de sintoma, o médico ele precisa avaliar se é o DAMP ou se é uma hipoglicemia reativa. O que seria essa hipoglicemia? Seria uma redução da quantidade de glicose na corrente sanguínea depois da ingestão de um alimento que é muito rico em açúcar, porque a gente acabou elevando muito a quantidade de insulina necessária para poder captar essa glicose na corrente sanguínea. Então, ocorre o que a gente chama de uma hipoglicemia reativa. E os sintomas são os mesmos do DAMP. Então, por isso que as pessoas, às vezes, confundem, né? Então, tem essa sensação de fraqueza, tremor, transpiração. Normalmente, o dumping, ele costuma ser mais intenso, né? Esses sintomas costumam ser mais intensos no dumping, tá? Mas é preciso avaliar. E se isso estiver ocorrendo, a gente precisa muito trabalhar com a ideia de proteínas e fibras sempre associado em todas as refeições para que a gente diminua esse efeito da ingestão do carboidrato sobre a glicemia. E aí a gente vai pensar não só no açúcar, né, que é um tipo de carboidrato que teria essa reação de forma mais rápida, mas também outros tipos de carboidratos dentro do grupo dos cereais, das raízes, tubérculos, tá? Para a gente poder avaliar. Então vai depender de cada pessoa. E para avaliar um pouco melhor essa relação, né, do diagnóstico do DAMP ou da hipoglicemia, existe um score de pontuação onde vai tentar se identificar, né, qual desses sintomas estão mais presentes e em qual intensidade, e o médico vai avaliar, então, para entender melhor o que está acontecendo com esse paciente, caso isso ocorra com mais frequência. Tá? Então, isso é só para a gente entender que a gente precisa identificar, né, esse diagnóstico também, até para a gente conseguir melhorar, né, a conduta com essas pessoas, tá? Então, as principais dicas para resolver esse problema é monitorar a ocorrência, né, disso entre os pacientes, encorajar a maior ingestão de alimentos ricos em proteína, de baixo índice glicêmico e ricos em fibra, como eu já coloquei, relembrar, então, sempre que esses alimentos sólidos e líquidos, eles não devem ser ingeridos em conjunto, para evitar mesmo, às vezes até a ocorrência do vômito associado, e desencorajar também a ingestão de alimentos e bebidas aí muito açucaradas, ou até mesmo as bebidas alcoólicas. E em alguns casos a bebida alcoólica também tem uma quantidade, um teor maior de açúcares, tá? Então essas seriam as principais recomendações de maneira geral, tá? E, obviamente, que a gente, se ocorre muito dumping, se ocorre muitos vômitos, a gente tende também a levar, talvez com mais rapidez ou até em graus de intensidade maior, uma outra complicação que é a própria desnutrição. Tá? Que vai ser caracterizada com a diminuição, então, da energia de proteína e acompanhada, na maior parte das vezes, de deficiências dos outros micronutrientes. Então, a gente tem que entender que o volume pós-cirurgia bariátrica, ele vai diminuir, a consistência da dieta também vai diminuir e que, portanto, ficar atento a possíveis sinais, vou voltar aqui, a possíveis sinais de complicações como a desnutrição vai ser muito importante, tá? Eu queria, inclusive, destacar aqui o papel que o músculo tem, ele tá voltando aqui um pouquinho, que o músculo vai ter nesse processo pós-cirurgia bariátrica, porque o músculo hoje a gente já sabe que ele é responsável pelo... Tá passando? Eu vou tentar... Ele é responsável pela produção de várias substâncias que a gente chama de citocinas, que, porque a gente está falando do músculo, a gente vai chamar então de miocinas, tá? E o músculo, ele
por meio dessas miocinas, vai atuar em diferentes processos metabólicos no nosso organismo, tá? E, portanto, a gente precisa ficar atento a possíveis efeitos metabólicos que a gente pode perder também tendo um processo de desnutrição e de perda de massa muscular. Então, quando a gente pensa nessa relação com a proteína, a gente está tentando resgatar justamente esse processo de manutenção da massa muscular para que ele possa desenvolver todas essas suas funções biológicas e, além disso, contribuir para o processo de manutenção da perda de peso, porque quanto mais massa muscular a gente consegue preservar nesse processo de perda de peso no pós-operatório de cirurgia bariátrica, também a gente melhora essa repercussão de longo prazo para a manutenção da perda de peso. Então, quando a gente pensa nessa questão da avaliação, a gente tem que avaliar a dieta, o estado nutricional, também o estado nutricional de micronutrientes por exames, tá? E enxergar a ingestão da proteína e as suas recomendações como uma forma da gente prevenir todo esse processo. Como o volume diminui, é muito comum e como também há uma certa dificuldade maior na mastigação de, por exemplo, uma boa fonte de proteína que é a carne, às vezes fica difícil a gente atingir essa quantidade recomendada de proteína, que quando a gente pensa na ideia de manutenção do peso, pode ficar entre 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso de proteína, mas que em algumas situações ela pode chegar até uma necessidade de 2 gramas de proteína por quilo de peso, que para um paciente pós-cirurgia bariátrica pode ser bem difícil de atingir. E é nesse momento que a gente tem que avaliar se haveria necessidade de, além da inclusão dos alimentos fontes de proteína, seja de origem animal ou vegetal, então como as carnes, leite, ovos, as leguminosas em especial, né, do ponto de vista dos vegetais, a gente também às vezes vai precisar trabalhar com os suplementos proteicos, tá? Para a gente conseguir atingir essa recomendação de proteína. E a gente normalmente tem alguns guias para ajudar a gente a orientar todo esse processo. Então, do ponto de vista prático, a pirâmide que foi desenvolvida por Moisés em 2010, que é direcionada para os pacientes no pós-cirurgia bariátrica, pode ser um instrumento interessante para a gente poder organizar a alimentação dessas pessoas no período pós-cirurgia bariátrica. Embora, para a população em geral, hoje a gente tem a recomendação do Ministério da Saúde trabalhando com os 10 passos, né, do Guia Alimentar da População Brasileira, e a gente não trabalhe com essa ideia de pirâmide para a população, mas essa pirâmide ela acaba sendo um guia muito mais para os profissionais se atentarem ao número de porções que a gente pode recomendar, pensando na cirurgia bariátrica, e entender a importância na base do processo de hidratação e dos suplementos como um complemento importantíssimo, pensando também na saúde óssea dessas pessoas, né? Então, suplementos de cálcio, vitamina D, ferro e especialmente vitaminas do complexo B, mas a gente vai ter que fazer uma avaliação individualizada para a necessidade de outros suplementos complementares, tá? No segundo patamar, a gente tem aqui a proteína, então destacando a importância que a proteína vai ter dentro desse processo de orientação alimentar dos pacientes no pós-cirurgia bariátrica. Então, a gente está falando tanto de proteínas de origem animal quanto de proteínas de origem vegetal, tá? Num terceiro patamar, a gente vai falar, então, dos grupos de vegetais e frutas e de lipídios de boa qualidade, e a gente pode direcionar aí, né, para uma quantidade em torno de 2 a 3 vezes ao dia desses grupos alimentares. E num quarto patamar é que a gente tem as nossas fontes especiais de carboidratos, como os cereais, né, ou até mesmo os tubérculos ou raízes, e alguns tipos de feijões também podem estar aqui presentes nesse grupo, tá? Nesse patamar, né, dessa pirâmide, tá? E por fim, lá no topo, ou seja, aquele que deve
deve ser estar presente ou ser ingerido em pequena quantidade os alimentos mais ricos em colesterol, açúcares e as bebidas, né, alcoólicas, e isso, obviamente, a depender da tolerância e pensando no longo prazo desse acompanhamento do paciente pós-cirurgia bariátrica. Até porque, depois desse processo inicial, em até 6 meses, normalmente a pessoa vai se adaptar ao tipo de alimentação e ele consegue já tolerar, né, alguma quantidade de açúcares ou alguns tipos de doce. E ele aprende a identificar qual doce ele tolera, em qual quantidade, e a gente vai precisar orientar isso dentro de uma rotina, né, o mais saudável possível, mas que também seja socialmente, né, digamos assim, facilitada, né, para essas pessoas poderem frequentar uma festa, frequentar alguns outros ambientes também. E a partir dessa pirâmide, a gente tem aqui, então, a sugestão de uma prescrição de 1.200 calorias, atingindo a recomendação de 60 gramas de proteína, podendo trabalhar todos aqueles grupos alimentares da pirâmide anterior. Então, ele acaba sendo um guia interessante para nortear a distribuição desses alimentos ao longo do dia para os pacientes pós-cirurgia bariátrica, para os profissionais utilizarem. Tá? Um outro instrumento muito importante e que é importante tanto para o profissional, mas os pacientes eles acabam enxergando isso com bastante facilidade, é quando a gente mostra essa distribuição no prato para os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Então, a ideia desse círculo aqui é a gente tentar enxergar o prato, né, do paciente ou, né, da pessoa e mostrar para ela também como que ela pode distribuir esses alimentos ao longo do dia. Então, a gente tem aqui 50%, né, do prato sendo composto de proteínas, claro, valorizando sempre as carnes mais magras, né, e sem gorduras, especialmente as gorduras de origem animal, porque elas têm um teor de gordura saturada que estão mais associadas com os problemas de saúde cardiovascular. 30% do prato, né, composto de vitaminas e minerais na forma de frutas e vegetais, né, mais coloridos possíveis, e 20% de carboidratos, né, então presentes o mais próximo possível das fontes de carboidratos mais naturais, como as raízes, tubérculos e os cereais integrais. Quando a gente pensa nas pequenas refeições, então vale a pena a gente destacar que essa parte proteica, ela deve ser composta, então, de leite, né, e seus derivados aí, mais pobres em gordura, porque elas acabam sendo aí as nossas principais fontes proteicas, né, nesse momento. Além disso, na parte das vitaminas e minerais, a gente pode trabalhar especificamente com as frutas, mas a gente pode pensar num sanduíche, por exemplo, que também pode ter os vegetais, tá? E a parte dos carboidratos, os pães, as bolachas, sempre tentando investir num hábito mais próximo dos alimentos que possam ser os mais integrais, os mais naturais possíveis. Tá? E a gente não pode esquecer de que mesmo fazendo essa orientação, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com a suplementação adicional. Então, acrescentando proteínas de boa qualidade do ponto de vista dos suplementos e os polivitamínicos e minerais, em que a gente muitas vezes vai precisar lançar a mão para complementar em função da redução do volume total, tá? Então, esse é um instrumento muito interessante, tanto para o profissional quanto para a gente trabalhar mesmo durante o processo de educação alimentar e nutricional com as pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, tá? E como eu falei que pode haver essa necessidade da suplementação dos micronutrientes, a gente também tem, desculpa, recomendações da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, enquanto guias, né, para nortear essa suplementação. Então, nesses artigos a gente tem a orientação para cada grupo, né, de vitaminas e minerais principais que a gente
pode se nortear para, a depender do tipo de cirurgia bariátrica, para poder trabalhar com a suplementação. Do ponto de vista nutricional, a gente tem um limite de prescrição que é até a UL, né? Que seria o limite máximo de ingestão tolerável que nós nutricionistas podemos prescrever. Então, ele foge bem dessa média populacional quando a gente pensa numa curva de normalidade das recomendações nutricionais. Por isso é que trabalhar na equipe multiprofissional, ela vai ser muito importante, porque muitas vezes, a depender do nível de deficiência nutricional, a gente vai trabalhar com valores que são acima desse UL e, portanto, vão passar a ser indicações medicamentosas, e os médicos da equipe vão poder ajudar nesse processo da prescrição medicamentosa desses minerais e de vitaminas que, porventura, tiverem sendo necessários serem repostos, tá? Então, é importante também a gente pensar nessa perspectiva, tá? Bom, e aí, como recomendação geral, né, a gente tem que respeitar a evolução dessa dieta no período pós-operatório, observar a ocorrência dos transtornos gastrointestinais, a suplementação proteica e de micronutrientes. Durante todo o processo, isso já desde antes, né, da realização da cirurgia, trabalhar com o processo de educação alimentar e nutricional, incluindo todos os grupos alimentares, como que ela trabalha com os utensílios, enfim, fazer todo um processo de educação ao longo desse período de acompanhamento, pensar na hidratação e fazer uma boa avaliação da modulação intestinal e das condições do trato gastrodigestório. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela também fez essa publicação, né, para ajudar os pacientes nas principais dúvidas desse período pós-operatório. Então, tanto profissionais quanto pacientes devem ler, né, esse material, ter isso como base e indicar para que a gente possa falar a mesma língua, né, tentar estabelecer aí parâmetros para esse período pós-operatório de cirurgia bariátrica, tá? E para finalizar, a gente precisa sempre pensar que todo esse processo ele tem que ser viável, né? Ele tem que ser de fácil execução e, a depender do perfil de pessoas que a gente estiver trabalhando, a gente sempre vai ter que adaptar todas essas recomendações, seja ela do ponto de vista da execução, da rotina, ou até mesmo de uma viabilidade econômica. A gente não pode esquecer de que todos esses aspectos eles precisam ser respeitados, mas precisam ser adaptados à condição, né, socioeconômica, cultural de cada pessoa que passa por esse processo. Ok? Tá? Bom, e eu gostaria de convidar vocês também para acessarem, né, o site do Instituto AFITRE, do qual eu sou fundadora. Nós temos várias recomendações, falando de alimentação saudável para todas as pessoas, em que eu e a Fernanda trabalhamos no Instituto AFITRE, né, ou AFICERE, né, em português, para que a gente possa continuar compartilhando, né, conhecimentos na área de nutrição, especialmente voltadas para a alimentação saudável, tá? E como mensagem final, acho que é importante a gente sempre respeitar, né, todas essas diferenças. Então, ver a vida, as pessoas, as formas é um detalhe, mas viver de bem com a vida, amando as pessoas de todas as formas, é um detalhe que faz a diferença. Obrigada e estou disponível, né, nos contatos para qualquer dúvida durante todo esse processo que a aula, né, estiver disponível para vocês. Ok? Obrigada.